Você acorda no meio de uma vasta savana, centenas de milhares de anos atrás. Não há nenhum acampamento. Não há som de conversa humana. Não há ninguém sentado, cuidando de uma fogueira. Você está completamente sozinho. No começo, isso pode até parecer bem pacífico. Não há ninguém por perto para discutir com você. Ninguém para roubar a comida que você acabou de passar horas trabalhando duro para encontrar. Nem ronco irritante ecoando ao lado da fogueira. Mas então o sol começa a se pôr. A escuridão engole o mundo. Ao longe, os sons de predadores selvagens começam a ecoar pela noite. E este é o momento exato em que você percebe a falha fatal de estar sozinho. Você só consegue olhar para uma direção de cada vez. Se você se abaixa para pegar lenha, não pode vigiar as suas costas. Se você focar intensamente em um arbusto se mexendo, a carne assando no fogo começa a queimar. Se quiser fabricar uma nova ferramenta, precisa largar a sua arma. E quando você finalmente fecha os olhos para dormir, está entregando a sua vida inteiramente à pura sorte. Toda vez que você decide fazer uma coisa, é forçado a parar de fazer absolutamente todas as outras. Então, por que os nossos antigos ancestrais começaram a depender tão pesadamente de outros humanos? Viver com outras pessoas é, obviamente, muito útil. Mas, ao mesmo tempo, é também uma das estratégias de sobrevivência mais complicadas e que mais dão dor de cabeça já inventadas. Porque outras pessoas podem roubar a sua comida. Elas podem pegar a ferramenta que você passou o dia todo afiando. Podem acordá-lo no meio da noite. Podem infectá-lo com uma doença. O barulho delas pode atrair superpredadores. Elas podem ficar com raiva, começar brigas, ou simplesmente falar demais ao redor do fogo. A grande questão é, o que um grupo poderia possivelmente fornecer que fosse valioso o suficiente para justificar todo o problema, o conflito e a intensa competição que certamente criaria. Primeiro, precisamos quebrar um estereótipo massivo. Os humanos não inventaram a vida social. Os nossos ancestrais distantes não começaram como uma espécie completamente solitária que um dia simplesmente decidiu: "Ei, vamos morar juntos por diversão." A verdade é que a vasta maioria dos primatas já vivia em pequenos grupos. Viver em grupo lhes dava mais olhos para detectar perigos, acesso mais fácil a parceiros, a capacidade de formar alianças e melhor proteção para os filhotes. O grupo sempre esteve lá. Mas um grupo normal de primatas não é automaticamente igual a uma sociedade humana. O monumental ponto de virada foi este. Os humanos empurraram o nível de dependência mútua para alturas nunca antes vistas. Começamos a trazer comida de quilômetros de distância de volta para um local central. Compartilhamos comida com pessoas que não eram nossos parentes diretos. Ajudamos a criar os filhos de outras pessoas. Mantivemos relações de cooperação muito além das fronteiras do nosso grupo imediato. E passamos habilidades complexas de sobrevivência através de milhares de gerações. Como o Instituto Smithsonian observou, começando cerca de 2.600 a 18.000 de anos atrás, os primeiros humanos começaram a trazer ferramentas e comida de vários locais diferentes de volta para pontos favoritos e compartilhados. Esses lugares não eram apenas para dormir. A mudança evolutiva não foi sobre criar o grupo. Foi sobre o quão pesadamente cada indivíduo começou a depender desse grupo. O primeiro e mais imediato benefício de um grupo não era a força muscular, era a atenção. Imagine que você está no meio de uma grama alta e selvagem. A sua visão é apenas um cano estreito apontando para frente. Agora, adicione mais 5 pessoas de costas umas para as outras. Instantaneamente, esses cones de visão se abrem em todas as direções. Uma rede de radar de alerta precoce foi estabelecida. Um grupo pode detectar um predador de muito mais longe. Eles podem se revezar montando guarda, para que os outros possam cair em um sono profundo e restaurador. Podem fazer barulhos altos, usando a força dos números para intimidar e afugentar uma fera faminta. Eles não precisavam sempre partir para a batalha como super-heróis. Às vezes, o maior benefício de uma multidão era simplesmente ganhar tempo suficiente para que todo o grupo recuasse em segurança, enquanto protegia os membros mais fracos no centro.
Humano podia fechar os olhos e dormir em paz, simplesmente porque outro humano estava acordado. Mas essa proteção não era apenas contra animais selvagens. O grupo protegia os humanos de um inimigo igualmente invisível e implacável: a falta de sorte. Imagine duas pessoas saindo para forajar em direções opostas. A segunda pessoa vagueia o dia todo e não encontra absolutamente nada. Logo no dia seguinte, esses resultados poderiam facilmente se inverter. Buscar comida na natureza nunca foi um trabalho com salário fixo e previsível. Você pode pegar um clima terrível, pode torcer o tornozelo, pode chegar a uma árvore frutífera horas depois de um bando de macacos já a ter deixado limpa. Caçar um animal grande é uma aposta ainda maior. Um caçador pode voltar de mãos vazias 10 dias seguidos, mas no 11º dia, ele abate uma fera imensa contendo muito mais carne do que a sua própria família conseguiria comer antes de apodrecer. O compartilhamento de comida é o truque de mágica que transforma uma maré caótica de sorte individual em um suprimento de comida estável e confiável para todo o grupo. É como se todos estivessem jogando dados de sobrevivência. Se você mora sozinho e tira um número baixo, você morre de fome. Mas em um grupo, dezenas de pessoas estão jogando os dados. Alguns falham miseravelmente, alguns têm um sucesso brilhante. E quando os resultados são reunidos, ninguém passa fome. Estudos sobre comunidades modernas de caçadores-coletores mostram que a comida, especialmente a carne, que é difícil de obter, mas rica em energia, quase sempre é distribuída muito além da família nuclear. Funciona como uma apólice primitiva de seguro social. Compartilhar não fazia magicamente mais comida aparecer na natureza, mas tornava o azar significativamente menos mortal. E outra força evolutiva massiva que obrigou os adultos a se unirem firmemente: os bebês humanos. Se você colocar um bebê humano ao lado da cria de quase qualquer outro animal, a diferença é chocante. Muitos filhotes de animais levam apenas algumas horas para se levantar, seguir as mães e até começar a forajar por uma porção da própria comida. Enquanto isso, um bebê humano é totalmente indefeso. Eles não conseguem se mover com eficiência por meses. Não conseguem encontrar a sua própria comida por anos. Exigem proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. E levam mais de uma década apenas para aprender as habilidades mais básicas de sobrevivência. O cérebro humano gigante consome uma quantidade massiva de energia para se desenvolver, o que arrasta a infância por um tempo muito longo. A lacuna entre o momento em que uma criança humana começa a consumir comida e quando ela pode realmente produzir comida suficiente para se alimentar é massiva. Uma mãe solitária acharia quase impossível segurar um bebê, protegê-lo do perigo, buscar calorias suficientes para os dois e processar essa comida, tudo ao mesmo tempo. Estudos de comunidades como o povo Agda mostram que cuidar das crianças nunca é apenas um fardo dos pais. Avós, irmãos, tias, tios e até mesmo pessoas completamente sem parentesco participam dessa rede de criação. Todo mundo colabora um pouquinho. Uma pessoa olha a criança, outra traz carne de volta, outra ensina como tecer cipós e outra assa tubérculos. Talvez os humanos não tenham formado grupos apenas porque os adultos precisavam de ajuda para sobreviver. É altamente provável que fomos forçados a estabelecer essa cooperação profunda, porque criar uma criança humana sozinho é praticamente impossível. Esse apoio mútuo também criou uma rede de segurança para os momentos mais frágeis da vida humana: ferimentos, doenças e velhice. Na natureza, se você mora sozinho e quebra o tornozelo, é quase certamente uma sentença de morte. Você não pode perseguir presas, não pode andar quilômetros para buscar água, não pode fugir quando um predador foca em você. Mas quando você mora em grupo, a história muda completamente. Outras pessoas podem trazer a você uma porção da comida delas. Alguém vai ajudar você a andar. E mesmo ferido, você não é inútil. Você ainda pode se sentar perto do fogo, esculpindo pontas de lança afiadas como navalhas para os caçadores ou ensinando as crianças a identificar cogumelos venenosos. O grupo criou um espaço onde pessoas que estavam temporariamente ou permanentemente
incapazes de produzir comida suficiente, ainda podiam viver. Crianças, doentes, idosos e mães amamentando eram todos sustentados pela energia excedente da comunidade. A dependência não era fracasso. Na espécie humana, a capacidade de receber apoio quando você está fraco é uma estratégia evolutiva central. Mas grupo não era apenas lugar para compartilhar comida e proteção física. O grupo era banco de memória coletivo gigante. Se você mora sozinho, tem que tentar espremer todo o conhecimento do mundo inteiro em único cérebro. Você tem que saber quais plantas são comestíveis, onde a água subterrânea se esconde durante uma seca, como fabricar uma lança, como ler o vento, como rastrear uma fera, como tratar uma ferida, como fazer parto e mil outras coisas. É coisa demais para qualquer cérebro lidar. Mas num grupo, ninguém precisa saber tudo. Ancião pode não ter mais força para caçar, mas ele é a única pessoa viva que se lembra da localização de uma nascente escondida que salvou a tribo durante uma seca massiva 30 anos atrás. Uma coletora tem uma memória de nível genial para plantas medicinais. Outro é mestre selecionar as rochas certas para a fabricação de ferramentas. As crianças podem observar e aprender com dezenas de adultos diferentes, não apenas como os pais. Mais importante ainda, o conhecimento de indivíduo não morre com ele é passado adiante. Grupo não compartilha apenas carne ou raízes, eles compartilham memória. A pessoa mais inteligente do grupo não precisava saber tudo, porque o próprio grupo sabia mais do que qualquer cérebro individual jamais poderia conter. E essa é a própria base da cultura cumulativa. A próxima geração nunca precisa começar do zero. E o local de encontro de todo esse conhecimento, comida e proteção era o fogo. Durante o dia, os membros do grupo se espalhavam em todas as direções. Caçadores, escavadores de raízes, buscadores de água, coletores de lenha. Mas quando a noite caía, todos os caminhos levavam de volta à exata mesma luz brilhante. No sítio de Gesher ben Yaakov, em Israel, arqueólogos encontraram aglomerados de lareiras antigas datando de quase 800,000 anos. O fogo fez mais do que apenas fornecer calor e tornar a comida segura para digerir. O fogo criou centro social. Ao redor daquele fogo, as pessoas criavam ferramentas, cuidavam das feridas umas das outras e distribuíam porções de carne assada. Elas disciplinavam as crianças, relatavam os detalhes intensos da caçada do dia, planejavam para o amanhã e provavelmente discutiam sobre quem deixou o jantar queimar. Fogo não criou a sociedade humana, mas deu à sociedade humana lugar seguro para se sentarem juntos quando a escuridão chegou. No entanto, o maior ponto de virada para a humanidade não foi apenas viver com a família. Foi a capacidade de cooperar com pessoas que não eram parentes próximos de sangue. Na biologia evolutiva, faz todo o sentido se sacrificar pelos seus pais ou irmãos, porque eles carregam os seus genes. Mas os grupos humanos antigos frequentemente consistiam de múltiplas famílias, sem relação de sangue direta. Então, por que ajudar estranho que não carrega os seus genes? A resposta está em uma teia complexa de reciprocidade, reputação e escolha de parceiro. Em grupo, a sua reputação é tudo. Se você é egoísta e esconde sua comida, pode ir dormir com o estômago cheio hoje. Mas amanhã, quando se machucar ou a sua caçada falhar, ninguém compartilhará com você. Você será ridicularizado, perderá o seu status. Ninguém vai querer ser o seu parceiro e, eventualmente, você pode ser empurrado para a margem da comunidade. Por outro lado, se você for generoso, confiável e estiver sempre pronto para ajudar, você constrói inúmeros laços sociais fortes. Estudos sobre grupos como os Hadza mostram que laços sociais complexos parecem incrivelmente semelhantes às redes sociais modernas, onde pessoas com níveis semelhantes de cooperação tendem a gravitar umas para as outras. Grupos humanos antigos não eram unidos apenas pelo sangue, eles eram unidos pela escolha. Claro, não podemos romantizar o passado. Viver em grupo não era paraíso utópico e perfeito. Viver como os outros resolvia os problemas da natureza, mas criava imediatamente problemas de sociedade totalmente novos. Havia competição feroz.
Mais pessoas significava que a água, as frutas e a caça ao redor do acampamento se esgotavam muito mais rápido. Havia conflito sem fim. Quem fica com o melhor pedaço de carne? Quem está trabalhando mais, mas comendo menos? Quem decide para onde vamos migrar amanhã? Quem roubou a ferramenta de quem? Havia a ameaça constante de doenças e parasitas se espalhando como fogo quando se vivia em locais apertados. Havia os aproveitadores, pessoas que constantemente tiravam benefícios do grupo, mas nunca contribuíam. E havia a brutal ameaça de violência entre grupos rivais lutando por território. Viver em grupo era uma dor de cabeça de governança massiva. O grupo protegia os humanos da selva, mas então os humanos tinham que aprender a se proteger do próprio grupo. Quando você mora sozinho, o seu único quebra-cabeça é encontrar comida. Quando você mora em grupo, o seu quebra-cabeça envolve ler mentes. Quem está mentindo? Quem está secretamente com raiva? A quem devo favores? Quem vai ficar do meu lado numa briga? A vida social exigia uma quantidade massiva de poder cognitivo para manter e equilibrar dezenas de relacionamentos complexos. Agora vamos imaginar dia em que absolutamente tudo parece dar errado para grupo antigo. De manhã eles se separam. 2 pessoas rastreiam rebanho. 3 pessoas procuram frutas e tubérculos. Os anciãos ficam no acampamento para vigiar as crianças e consertar ferramentas. Ao meio-dia, cada plano individual falha miseravelmente. Os 2 caçadores perdem a trilha do animal. Os coletores encontram as suas árvores frutíferas habituais completamente despojadas por macacos. Alguém escorrega e torce o pulso. De volta ao acampamento, ventos fortes quase apagam o fogo completamente. Se eles vivessem sozinhos, o dia de hoje seria uma sentença de morte. Mas no final da tarde, os indivíduos exaustos retornam. Ninguém traz de volta jantar completo, ou troféu glorioso. Os caçadores conseguiram raspar pouco de mel. Os coletores encontraram alguns tubérculos minúsculos e punhado de frutas azedas. Os adolescentes trouxeram água com sucesso. O pessoal no acampamento conseguiu manter as brasas acesas e lascou algumas novas lâminas de pedra afiadas. O grupo também reuniu informações cruciais de que a sua antiga fonte de água está secando. Nenhum indivíduo alcançou sucesso notável naquele dia. Mas quando tudo é reunido, o grupo tem calorias suficientes para que ninguém morra de fome. O fogo ainda fornece calor. O pulso machucado é tratado. E o plano de migração da manhã é ajustado com base na nova inteligência. O indivíduo pode tropeçar, mas o grupo sobrevive. Essa dependência do grupo era tão profunda que na verdade começou a mudar o ciclo de vida humano e o próprio corpo humano. Quando o apoio social se tornou altamente confiável, os humanos se permitiram tornar-se mais dependentes. As crianças podiam crescer mais devagar, passando anos apenas brincando e aprendendo habilidades sofisticadas. Os adultos se davam ao luxo de ter tempo para dominar técnicas complexas de fabricação de ferramentas que levavam anos para aperfeiçoar. Pessoas feridas não enfrentavam automaticamente uma morte trágica. Os idosos, apesar de produzirem menos calorias, retiveram valor imenso como arquivos de informação vivos. Nós não ficamos apenas melhores em viver em grupos. Evoluímos para uma espécie que literalmente não pode se desenvolver plenamente sem uma comunidade. Dê uma olhada em você mesmo no mundo moderno hoje. Humano moderno pode viver sozinho em apartamento, declarando com confiança: eu sou completamente independente. Eu pago as minhas próprias contas. Mas, no exato segundo em que dizem isso, estão acendendo uma luz alimentada por uma rede elétrica administrada por estranhos, comendo alimentos cultivados por milhares de fazendeiros invisíveis, vivendo em prédio construído por pessoas que eles não conhecem, bebendo água purificada por sistema municipal massivo e usando software escrito por pessoas do outro lado do planeta. Os humanos modernos podem estar sozinhos, mas nunca vivemos verdadeiramente de forma independente. A nossa cooperação apenas se tornou maior, mais especializada, mais espalhada e invisível. Os humanos antigos podiam olhar nos olhos de cada pessoa que os mantinha vivos. A maioria de nós hoje não pode.
E talvez seja exatamente por isso que profundo senso de solidão ainda pode prosperar bem no meio das nossas cidades mais populosas, onde dependemos de milhões de estranhos invisíveis, mas nos falta conexão emocional genuína. Vamos voltar àquela primeiríssima noite em que você enfrentou a natureza selvagem. Você não precisa mais lutar sozinho para manter vivas as brasas agonizantes. Agora, ao seu lado estão outras pessoas. Alguém coloca delicadamente tronco seco no fogo. Outro lhe entrega metade de uma raiz assada. Uma mulher cantarola para fazer bebê dormir. Velho olha para o céu estrelado, murmurando uma previsão sobre a chuva de amanhã. E caçador senta-se em silêncio, afiando sua lança com os olhos fixos nas sombras em movimento na floresta profunda. Nenhum deles é super-herói invencível, mas o espaço invisível entre eles, aquela densa teia de compartilhamento e proteção, criou o maior sistema de sobrevivência que este planeta já viu. Nossos ancestrais não sobreviveram em grupos porque de repente deixaram de ser egoístas e se transformaram em santos. Eles sobreviveram porque o mundo lá fora era simplesmente hostil demais, imprevisível demais para a força de uma só pessoa, a memória de uma só pessoa e a sorte de uma só pessoa. Grupo podia olhar para mais direções, lembrar de mais rotas seguras, criar mais filhos e sobreviver a mais falhas amargas. A cooperação deixou de ser apenas hobby que os humanos faziam no tempo livre. Foi entrelaçada no nosso sangue e osso, e tornou-se a própria definição do que significa ser humano. Nós não nos tornamos humanos escapando da dependência. Nós nos tornamos humanos aprendendo a depender uns dos outros. Alguns adolescentes vão buscar água. A primeira pessoa tem sorte e encontra arbusto cheio de frutas e alguns tubérculos grandes e ricos em amido.